E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Aconteceu Comigo. Oi gente! Vamos contar aí um relato nosso, né, que a gente vivenciou. E eu vou começar, tá? Essa história que eu vivenciei foi em meados de 2008, acredito eu que tenha sido isso mesmo. Eu estudava no período da noite e eu saía por volta de 10h40 da escola. Eu chegava em casa 15, 10 para as 11, quando eu não ficava enrolando no caminho e tal, beleza. E na sexta-feira a gente saía 2 aulas mais cedo. Então a gente tinha as 3 primeiras aulas, tinha a pausa do intervalo, que na nossa época a gente chamava de intervalo, porque colegial não vai ser recreio, né? Sem intervalo. Não sei como é que os estudantes hoje em dia dizem, mas na nossa época a gente chamava de intervalo. Acredito que seja intervalo ainda. Então a gente saía pro intervalo, lembrando que isso era sexta-feira só, saía 9h20 pro intervalo, 9h40 a gente era dispensado e ia embora mais cedo pra casa. E numa sexta-feira você saía 2 aulas mais cedo, uma benção, né? Beleza, eu cheguei em casa por volta de 10 horas, mais ou menos, 10h05. Minha irmã tava na igreja. Fui, né, tomar banho e fiquei dentro do quarto da minha mãe assistindo televisão. Minha irmã chegou, tal, pro banheiro, e eu lá, bonita, só de toalha, assistindo um programa da igreja. A igreja mundial, não, né? É universal. Era universal, mas nada contra a igreja universal, tá, gente? Só foi que aconteceu. Piada interna. Isso, trocadilho, tá? Vai respeitar todo mundo. Então, tava assistindo um programa da Universal que passava à noite. Era a Sessão do Descarrego. Não sei se passa ainda isso. Sei Não sei. também. Eu só sei que tava interdita lá assistir. Gostava muito de assistir, né? Eu gostava no sábado, quando passava clipes românticos de manhã cedo, era uma beleza. Então, aí eu fiquei assistindo, fiquei quase 1h30, das 10 e pouco até quase 15 pra meia-noite, dentro do quarto assistindo a esse negócio de Sessão do Descarrego que eu tava assistindo que passava na Record. Aí minha mãe falou que queria entrar no quarto e tal, eu saí de toalha e fui pendurar a calcinha no varal. E lembrando que, como a gente contou lá nos nossos primeiros relatos, nossa casa estava em construção, então era a cozinha, né, de tijolo, e os 2 quartos. No quarto da minha irmã não tinha entrada ainda, era só o que ia ser meu. Mas não tinha janela, não tinha nada, era só a entrada mesmo do quarto. E minha mãe fez um varal. Tinha um quadrado da janela, né? O espaço da janela e da porta. Isso. Aí, eu fui pendurar minha calcinha e tava meio impactado com aquele negócio de sessão de descarrego. A gente com 15 anos, 16 anos, se impressiona fácil, né? E tava meio assim, já tava um pouco com medo, confesso. E fui, quando eu coloquei a minha calcinha pra pendurar no varal, eu escutei um miado de gato, né? Aquele... Gato preto. Isso. Que eu olhei de relance pro canto da onde ia ser a janela. Um gato preto, que não tem nada a ver, que era preto, mas coincidiu que era um gato preto, pulou pra fora da janela, do espaço de onde era a janela. E quando eu olhei pra janela, eu vi um homem todo de preto, sobretudo preto e chapéu preto. Cara, eu congelei. Assim, quem já assistiu o filme do Olho Somente sabe do que eu tô falando. Era a descrição daquele bicho total. Aquele olhão esquisito, aquele, né? E eu dei um berro. Eu falei, mãe! Minha mãe veio desesperada. O que foi, menina? Eu falei, tinha um homem na janela. Meu pai, né? Veio, levantou e falou, não, você tá imaginando, não tinha nada, não. Eu falei, pai, tem sim, tem um homem na janela. E ele correu de volta lá pra frente. Aí minha mãe foi, ligou a lanterninha do celular e foi iluminando, porque não tinha luz no corredor, né, onde era a porta, não tinha a luz. E ela foi iluminando da entrada até o corredor e até a frente. E aí meu pai falou pra mim assim, você deve estar vendo coisa. Fica assistindo essas porcarias na televisão aí, ó, meia-noite, e ficar vendo essas porcarias e depois ficar com medo. Aí minha mãe voltou, olhou pra mim sério e falou assim, não tem nada não. Aí meu pai falou, tá vendo só? Você tá imaginando, não tem nada não. Entrei, troquei de roupa, né? Fui rapidão, porque nessa época a gente dormia na sala, eu e minha irmã, a gente não tinha quarto próprio. Dormia na sala, né? Tinha uma beliche na sala. E eles dois dormiam no quarto, no único quarto que tinha. E aí eu vi minha mãe falando pra ele assim,
Eu não vi nada não, mas tava um clima muito estranho lá fora. Aí ele foi e ainda falou assim, que ele fica assistindo essas porcarias aí de demônio, de não sei o quê, e fica vendo essas porcarias aí. Você sabe que essas coisas trazem tudo coisa ruim pra dentro de casa. Então, é claro, não tem nada a ver, por causa que era o programa da igreja, não tem nada a ver. Mas eu não sei se eu já tava suscetível, por eu já ter ficado com medo de ter assistido o negócio, né? Mas foi bem cabulosão mesmo, né? Aquele dia eu fiquei morrendo de medo. E assim, esses homens pretos que aparecem, né? Geralmente são pretos, eles sempre aparecem desse jeito, sobretudo, chapéu. E na realidade é pra amedrontar mesmo, né? O intuito de tudo é pôr pavor. É porque quando a gente sente medo, a gente exala não sei como é que fala, Olhos famintos, um né? negócio estranho do nosso corpo. Espilha aí o medo. E parece que essas coisas sente e aí quer que, né, vamos pôr mais medo ainda. Né? Bem tensinho mesmo. Inclusive eu vi um outro desse quando eu tava grávida do Vi, lembra que eu te falei? Quando foi no final do Caminho das Índias lá. Que é uma outra história que eu conto depois no outro relato, né, gente? Mas eu também vi quando eu tava grávida. Que são muitos. É, a história pra pagar o livro. Se for contar de uma vez, perde a graça, A né? editora que quiser fazer aí nossos contos, tem história. É nóis. Tem história. Qual que era o outro? Você viu... É verdade. Isso aconteceu ano passado, o finalzinho do ano retrasado. 2017? Depois que meu pai faleceu, as coisas ficaram meio esquisitas, vamos dizer assim. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei mais de 3 anos sem ir na igreja, né? Como eu já falei em outro relato, que eu cresci no meio evangélico e tal. E na realidade já havia acontecido outras coisas, que eu já tava me afastando um pouco. E aí depois que ele morreu, eu só fui na igreja uma semana, quase um mês depois que ele faleceu, e depois eu nunca mais fui. Fiquei meio, vou dizer, rebeldona assim. Tô nem aí com nada, entendeu? E é isso. E oração, ou reza, pra quem reza, não sei, a oração, vamos por assim, ela é muito importante, principalmente quando você vai dormir, porque é uma forma que você tem de se proteger, né? E eu perdi esse hábito. E tudo na nossa vida, quando a gente adquire, se torna um hábito, né? A gente tem o hábito de tomar banho. Se a gente não tomar banho, a gente fica fedendo. Tem gente que não tem hábito, não. Então, né? Mas tudo que a gente faz com frequência se torna um hábito pra gente. E eu perdi essa frequência, por quê? Porque eu trabalhava em um supermercado, numa rede de supermercado, que me sobrecarregava muito. Eu não tinha tempo pra fazer nada, né? Eu só tinha uma folga na semana. Então, assim, foi acumulando certas coisas. Então eu chegava, tomava banho, às vezes eu comia, às vezes não, e já deitava e ia dormir. Nem orava, nem nada. E foi se passando alguns dias, uns tempos, uns meses, até passou um ano. Eu comecei a sentir falta da oração, porque eu tava tendo muito pesadelo, porque eu tava vendo muita coisa. E como antes de eu namorar, de eu começar a namorar e casar com o meu atual marido, que depois que eu casei, mas com o meu marido, né? Meu único marido. Meu único marido. Era só eu e a minha mãe, depois que meu pai morreu, porque a minha irmã é casada, tem a vida dela, mora na casa dela, e ficou só eu e minha mãe. E nesse dia, eu estava de folga, passei um dia meio triste e tal, e a minha mãe ia ir pra igreja de noite. Beleza, eu fui tomar banho, nunca fiquei com medo de ficar sozinha em casa, mas esse dia tava esquisito. Aí eu falei assim, eu vou jantar. Liguei o meu celular, nas músicas no YouTube, e comecei a jantar. A minha cachorra ficou muito agitada lá fora. E ela só fica agitada quando ela vê alguém estranho, ou se ela estiver vendo alguma coisa mesmo que não seja humano, né? Porque a gente conhece. Ela estava muito agitada fora do comum. E ela estava presa na corrente, né? Que hoje ela não fica mais presa. E eu vi que ela estava inquieta. Aí eu fui, abri a porta, soltei ela da corrente, porque normalmente eu soltava ela da corrente pra depois que a minha mãe chegava da igreja. Mas como ela estava muito inquieta, eu soltei ela. Voltei e fiquei sentada na cadeira, de frente assim, tem a porta aqui, eu fiquei sentada de frente pra porta do meu quarto, e comendo. E daqui a pouco eu vi uma sombra preta passando na porta,
Aí eu falei assim, nossa, será que a minha mãe chegou? Não, minha mãe não tinha chegado não, porque não tinha a porta daqui de fora ainda, né, daqui da sala. Então, aí eu vi a Luna latindo muito, a Luna é a minha cachorra. Aí eu já arrepiei. Nisso que eu arrepiei, que eu olhei pro vidro da porta, né, porque a porta da cozinha tem um vidro. Eu vi um homem, não sei se era um homem, mas era uma sombra. Pela silhueta parecia ser um homem, parado. E aí ele fez isso aqui, ó. Aí eu já, misericórdia. Nisso eu já fechei o meu olhinho assim, né? E as mãos suando. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. Ai, Deus. Será que eu tô vendo coisa? Aí a Luna começou a latir, ia pra um lado, ia pro lado, ia pro outro. Eu falei, se tem alguma coisa errada. Isso ele passou indo como se ele estivesse indo de encontro pra máquina. Daqui a pouco eu vi o negócio voltando de novo. E parou na porta da cozinha. Nisso eu senti um arrepio e o negócio sumiu. Aí eu corri pro meu quarto. Nem terminei de comer, deixei a comida lá mesmo e corri pro quarto. Falei, Fome, que fome. será que alguém entrou aqui dentro? Eu falei, não entrou porque se tivesse entrado a Luna tinha mordido, E né? o portão ia fazer barulho. Exatamente. E era bem barulhento aquele portão. Aí minha mãe chegou, eu escutei o barulho do portão e ela foi olhou pra minha cara e falou, o que foi, menina? Aí eu falei assim, mãe, eu vi eu acho que era um homem, eu não sei se era uma sombra ou se era alguma coisa. Aqui na cozinha de casa, 2 vezes, na porta da cozinha do lado de fora. E a Luna ficou muito agitada. Aí a minha mãe olhou pra mim, deu risada e falou assim, isso é de Deus. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque tava tendo uma oração na igreja. E o pastor falou da igreja pra gente virar a mão em direção à nossa casa e pedir proteção pra quem estivesse nela, pra nossa família e tudo. E que se tivesse alguma coisa ruim na casa, iria acontecer alguma coisa. Aí eu dei o horário pra ela que estava acontecendo e ela falou assim, e nesse exato momento eu estava orando. Foi nesse exato momento que eu vi a sombra na porta da cozinha. Ela falou assim, acho que era umas 9h40 mais ou menos, se eu não me engano era isso. Ela falou assim, pois nesse exato momento eu estava com a mão estendida em direção aqui de casa, orando. Então é porque Deus estava livrando de alguma coisa. E isso eu fiquei bem assim. E depois disso eu comecei a pegar o hábito de começar a orar de novo. Aí foi acontecendo algumas outras coisas, parei de novo. Aí eu comecei a ter pesadelo. E aí eu só dormia se eu passasse um olhinho na cabeça, ungido, pra conseguir dormir. Porque senão eu não conseguia. E esse foi essa história mais cabulosa e um pouquinho macabra também. Então, gente, eu e minha irmã, a gente conversa muito sobre essas coisas, né? Sonhos, essas coisas e tal. E eu já falei pra ela que a oração pra gente antes de dormir é a nossa capa de proteção. Eu também sou assim, se eu começar a não orar antes de dormir, eu começo a ter pesadelo todo dia, eu começo a ficar agoniado, eu começo a ficar ruim, né? Então, assim, às vezes é difícil a gente ajoelhar e orar. A gente teve um dia cansativo, cuida de casa, eu no meu caso cuido de 2 filhos. E assim, chega de noite você só quer deitar e dormir. Mas assim, é muito importante que a gente tenha esse hábito de orar todos os dias antes de dormir. Inclusive, assim, muitas pessoas passam por a paralisia do sono. Mas assim, geralmente são pessoas que não costumam ter esse hábito de orar antes de dormir, né? A oração, ela te protege, não só no mundo terreno, mas no espiritual, que é o que a gente mais precisa de proteção lá, verdade? Né? O mundo espiritual, ele existe, né? A gente tá guerreando e batalhando todos os dias nele, mesmo que a gente não saiba. Então é importante, né, criar o hábito da oração, porque a oração, ela é a nossa proteção diária, né? Se a gente puder ter o hábito de orar quando acorda, durante o dia e na hora de dormir, é 5, 6 minutinhos, ou 2, 3 minutinhos que você fala, Senhor, toma conta da minha vida, guarda os meus filhos, minha família, minha casa, me protege de todo mal, já é um passo para você estar protegido de alguma forma. Porque a gente está vulnerável nesse mundo, há muita coisa ruim, né? Mas o mundo espiritual, ele ataca a gente de uma forma que a gente não tem defesa. É verdade. Você vai espetar um espírito, você vai dar um tiro no espírito? Tem como, Pode. né? A sua arma é a sua oração. Então, criem o hábito de orar, gente, todos os dias, independente da sua religião, ore da sua forma, peça a sua proteção ao universo, a Deus, ao Buda, a quem você acreditar. Mas peça, porque a proteção através da oração, ela é seu alicerce, ela é a sua armadura contra o mal, né? Os espíritos, o mundo espiritual. É verdade.
E é bem cabulosinho mesmo. É complexo, gente. Complexo não é fácil, não. A gente já passou por muita coisa de ver vultos, né? Quando a nossa avó tava perto de falecer, acho que 2 dias antes, lembra? A gente viu um vulto de uma senhorinha negra, toda escura, dando volta na cozinha. Eu e minha irmã sentada na sala conversando, falando sobre ela, né? E daqui a pouco sai aquele vulto do quarto da minha irmã, como se fosse uma senhora, bem curvadinha, a nossa avó era bem idosa. Então, ela já não andava mais curvilínea, era bem curvadinha mesmo. Deu 2 voltas perto ali da mesa e a gente aqui da sala tudo vendo, né? Eu vi, no caso, que minha irmã não tava vendo, quem viu fui eu. E aí eu falei pra ela, Edna, saiu um vulto de uma, parecia uma mulher, bem velhinha, no teu quarto. Deu 2 voltas em volta, rodou, né? Deu 2 voltas em volta da mesa e entrou pra dentro do teu quarto. 2 dias depois chegou a notícia que minha avó tinha morrido. Então, assim, é coisas que a gente não tem explicação, sabe? É coisas que se eu pudesse falar, Deus, tira essa partinha de mim aí, eu não quero não. Porque é muito ruim, você fica, sabe, você fica perturbado, você fica amedrontada com qualquer coisa. Então, e mesmo a gente orando todas as noites, ainda a gente vê, né? Assim, mas se quiser uma dica de como se proteger, busca a oração. Porque a oração é a melhor proteção que a gente tem, né? A oração é o nosso colete, a prova de espíritos, né? Então, orem sempre, porque a oração é muito, muito importante. É verdade. E é isso, gente. Esse foi nossos, Tem gostado, né? nosso curtas do que aconteceu comigo, né? Colocamos 2 em 1, porque era muito pequenininho. É. Mas tem outras histórias ainda, mais tenebrosinhas que No aconteceram. decorrer nós vamos contar. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Segue a gente lá Nas redes sociais. beleza? Deixa sua opinião aí, o que a gente precisa melhorar, dica de alguma coisa. Aceitamos. Com certeza. Estamos abertas a isso. Críticas construtivas. Construtivas, lógico. E estamos no começo também, né? Muita coisa pra frente aí vai melhorar se Deus quiser. E conforme a gente vai errando, a gente vai acertar. A gente só vai acertar se a gente errar, né? Exato. E se você quer o seu contato por nós, vai ter o e-mail aí na descrição. É só você enviar um e-mail pra gente. Enviar um e-mail pra vocês, não tá, né? Enviar pra gente. E nós vamos lá contar pra você. É isso Contar mesmo. o conto de vocês. Vamos contar as histórias. Aí no próximo vídeo, quem sabe a gente lê umas lendas. Vamos buscar umas lendinhas aí Isso. pra gente contar. Lendas é legal. Eu gosto muito de lendas. Tem umas bacanas. Lembra da latinha que passava aqui na rua? É uma lenda real essa, viu? Relíquia, ó. Memória de elefante. Então, você vai lembrar mais do que eu, porque eu era muito minúsculo, né? Então, 3 anos de diferença, tá achando que é o quê, neném? é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.